Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para você que já é assim assíduo aqui no canal, e para você que está chegando aqui agora, assíduo aqui no canal não, porque isso aqui não é um canal, né? Assíduo aqui no podcast. Eu tô meio doido. Final de semana, meu juízo vai, só Deus sabe para onde. Então, para você que está chegando aqui agora, eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu estou aqui para falar de que de tudo e mais um pouco, que essa que é a proposta desse podcast, né? Se você não viu ainda, ou ouviu, no caso, os episódios anteriores, por favor, passa lá e dá uma conferida, porque são episódios maravilhosos e também são episódios curtinhos, que essa que é a proposta aqui do podcast, né? Falar de forma mais rápida, já que sou eu falando sozinho, né? Pelo menos por enquanto. Então já tem episódio falando sobre Heartstopper, já tem episódio falando sobre a melhor série já inventada, que é Annie Whitney, que é sem dúvida nenhuma a melhor personagem de todas as séries. E hoje eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre Stranger Things, ou a nova temporada, ou todas as temporadas, porque vamos dar uma passada bem rápida. Lembrando também que aqui a proposta do canal não é fazer uma crítica cinematográfica sobre Stranger Things ou qualquer outra série. A proposta aqui é só falar mesmo o que é que eu acho, o que é que eu não acho, e também dar uma visão psicológica quando for possível, fazer associações dentro da psicologia também quando for possível. E lembrando também que a proposta do podcast não é dar uma aula sobre psicologia, porque embora eu seja psicólogo formado, e sim precisa ser psicólogo para falar de psicologia de maneira mais aprofundada, porque tem muita gente por aí achando que qualquer pessoa pode falar de psicologia, e isso é um engano mortal. Discutir psicologia até que se pode, é possível, né? Você pode juntar com seus amigos, ou até mesmo com um psicólogo já formado, um estudante de psicologia, e discutir, conversar sobre, mas assim, falar de maneira mais técnica, aprofundada, só um psicólogo, nem mesmo um médico psiquiatra é capaz de discutir de maneira mais aprofundada questões psicológicas, já que a proposta do curso no curso de psiquiatria é completamente diferente da proposta do curso de psicologia, né? Que a gente vai muito a fundo nas questões psicológicas, mas como eu disse aqui, a proposta não é dar uma aula, né? Aula de psicologia você tem na faculdade, né? Então quer uma aula de psicologia, vai lá, faz o vestibular, seja para universidade pública ou privada, entra, e durante 5 anos você vai ter assim um prazer ou não, né? Vai depender muito de você, o prazer ou não de estudar psicologia, porque é uma faculdade maravilhosa, uma faculdade linda, e é um curso que todas as pessoas deveriam fazer, porque realmente é transformador. E agora vamos falar de Stranger Things nessa nova temporada, né? Foi uma temporada muito boa, eu de fato gostei, não posso dizer que é pra mim a melhor temporada, porque não é. Eu gostei das temporadas anteriores e eu preferi a temporada 3 a essa temporada, assim. Embora essa temporada tenha sido muito boa, a gente pôde ver o avanço dos personagens, o crescimento, todos já estão adultos, embora ainda interpretando personagens adolescentes e alguns até infantis, mas a gente já sabe que eles já estão aí na casa dos 20 anos ou mais, alguns, né? Então essa temporada foi uma temporada boa, uma temporada longa, né? Que não abordou nada de tão surpreendente, tão diferente quanto nas outras temporadas, assim como nas outras temporadas se pode fazer uma associação psicológica com as coisas que acontecem, com traumas vividos, né, de cada um, com situações psicológicas, e a associação com trauma é mais fácil de se fazer nessa nova temporada, já que se pode ver que o vilão dessa nova temporada, né, o Vecna, eu acho que esse é o nome, se eu não me engano, ele escolhia as vítimas dele baseado nos traumas que eles viveram, né? E aí a gente tanto pode ver que muitas das vítimas escolhidas por ele faziam acompanhamento
não psicológico, porque essa não é uma função, porque há uma coisa muito importante também de ser relatada, é que lá nos Estados Unidos, que é onde a série se passa, existe uma diferença entre aconselhamento psicológico e acompanhamento psicológico, terapia. É muito comum a gente ver em séries, em filmes que retratam a realidade dos Estados Unidos, que na grande maioria das escolas tem uma pessoa que exerce a função de conselheiro. Então isso é porque é possível. Lá nos Estados Unidos, a função de conselheiro ela é separada da função de psicólogo, e durante os episódios a gente pode ver que algumas das vítimas elas faziam esse aconselhamento psicológico lá. O que aqui no Brasil também é interessante, como eu acabei de dizer, enquanto lá nos Estados Unidos a função de conselheiro ela é separada da função do psicólogo, aqui no Brasil a função de conselheiro e de psicólogo elas são acopladas, então ela é junta. Então em algumas instituições, por exemplo, como na minha, nós tivemos aulas exclusivas de aconselhamento psicológico, porque existe uma diferença gritante assim entre aconselhamento psicológico, tratamento psicológico, terapia, em que eu posso me aprofundar mais assim em outros episódios sobre essa diferença, mas não é a mesma coisa, né? Elas se complementam, uma está dentro da outra de certa forma, mas elas não funcionam de modo isolado. Então, aconselhamento psicológico não é tratamento psicológico, né? Como o próprio nome está dizendo, aconselhamento é um aconselhamento de forma mais técnica, mas assim, mesmo assim continua na esfera mais simples, mais da escuta psicológica, que também eu posso comentar em um outro dia. Então, voltando ao episódio, como a gente vê, as vítimas, né, do Vecna, elas tinham algum trauma anterior, né, uma questão psicológica anterior, e todas essas questões elas foram usadas para que ele escolhesse essas pessoas como sendo suas vítimas, ou como sendo uma espécie de chave para que o plano dele pudesse ser concretizado, pudesse se tornar realidade. E o que é que a gente associa muito assim da questão da psicologia? Pode ser a questão do recalque, né, de recalcar questões, porque embora essa palavra recalque ela seja muito utilizada assim de modo banal, né, que muitas questões, muitas palavras elas se banalizaram, o recalque é uma questão psicológica, né, que ela acontece, não principalmente, mas ela é muito comum em pessoas que passaram por situações traumáticas ou situações que são difíceis demais para que elas consigam lidar com isso. Então elas acabam recalcando essas questões, que nada mais é do que colocar essas questões assim de lado, como se você, por exemplo, pegasse essas questões e colocasse elas dentro de uma gaveta, ou no fundo de uma gaveta, no fundo de um armário, no fundo de um guarda-roupa, o que significa que essas questões não deixaram de existir, mas que elas apenas não conseguem ser acessadas de maneira mais fácil, mas elas continuam lá. E essa é uma das grandes questões, né? Assim, até quando é válido você recalcar situações, você ignorar de certa forma, né, algumas situações na tentativa de, por exemplo, fazer com que elas desapareçam, porque sem dúvida nenhuma é possível afirmar que quando uma pessoa recalca situações em sua vida, o que ela está querendo fazer com que essas questões desapareçam, porque são questões tão fortes, questões tão duras, questões que causam dor, angústia, medo, ansiedade e outras coisas, que elas preferem ignorar aquilo, né? Fingir que aquilo não existe ou não existiu, e desejando que dessa forma aquilo desapareça, que aquela angústia, aquele medo, aquela dor desapareça. Mas o que acontece na maioria dos casos é exatamente o contrário. É quando a pessoa não lida, não encara com aquilo,
não encara aquilo, na verdade, ela acaba potencializando, porque embora ela não esteja vendo aquela questão, ela não esteja abordando aquela questão, ela continua lá, ela continua muitas vezes até mesmo crescendo, se fortalecendo, fazendo com que muitas vezes fique, dependendo da pessoa, até impossível de se lidar futuramente. E a gente vê isso muito no Max, né? Max do Stranger Things, em que ela tinha questões com o irmão dela, questões muito sérias, ela passou por abusos psicológicos e também físicos, mas físicos não no sentido assim de que ela tenha sido violentada sexualmente, mas físicos mesmo de, vamos dizer assim, de agressão física, de possivelmente poder ter sido espancado em algum momento ou ter sofrido algum tipo de outra violência, mas são questões que fizeram com que ela desejasse até mesmo que o irmão morresse, coisa que ela falou, né? Ela, nesses 2 últimos episódios que entraram na Netflix ontem, porque caso você não saiba, eu tô gravando um dia depois, na verdade, dos novos episódios, episódio 8 e 9 da 4ª temporada ser lançados após eu ter assistido, e ela revela que a vida dela com o irmão foi muito complicada e por muitas vezes ela desejou que algo ruim acontecesse com o irmão, para que dessa forma a situação em que ela estava inserida fosse resolvida, né? Que os abusos físicos ou psicológicos de que ela sofria fossem cessados. Foi dessa forma que ela encontrou, né? Até mesmo não só para superar, mas para lidar com tudo o que acontecia. E quando isso acabou acontecendo de modo inesperado, que ela viu o irmão ser morto, que aconteceu na temporada anterior, ela percebeu que os problemas que ela tinha não resolveram. O que na verdade aconteceu foi a chegada de novos problemas, porque antes ela tinha que lidar com os problemas que surgiram por causa de um irmão, do comportamento do irmão. Agora ela tinha que lidar com os problemas que surgiram por causa daquilo que ela desejou, porque de certa forma pode-se dizer que o desejo dela se tornou realidade, que ela finalmente teve o que ela queria, né? Que seria uma paz, né? Entre muitas aspas. Ela conseguiu que os problemas relacionados ao irmão fossem cessados, porque ele morreu, mas agora tem que lidar com a culpa de ter desejado a morte do irmão. E essa culpa acaba se tornando um fardo muito grande para ela, um fardo tão grande que ela não consegue lidar de certa maneira, né? Tanto que nos episódios a gente vê que ela manteve um distanciamento dos amigos dela, do namorado, acabou terminando o namoro, a vida dela tá mais complicada, ela tá ali em determinados momentos, ela tá demonstrando poder estar tendo assim um desenvolvimento de uma possível depressão, tudo indica de que se ela encaminhasse assim mais para aquele lado do isolamento dos amigos, mais para essa coisa introspectiva, ela poderia ter desenvolvido uma possível depressão, coisa que não aconteceu porque ela não teve tempo, porque o vilão apareceu e ela teve que lidar com outras questões. Agora não mais questões, não apenas na verdade questões psicológicas, mas questões de vida e morte, né? Ela compreendeu junto dos amigos que ela foi escolhida por causa de tudo que ela sentia, né? Por causa das questões psicológicas dela, embora essa questão psicológica, essa palavra não tenha sido usada, mas fica claro, principalmente para quem conhece um pouco de psicologia, e é muito importante que esse tipo de questão seja abordada em séries e em filmes, porque muita gente passa por coisa daquele tipo, embora seja uma série ficcional, né? A gente tá lidando com fantasia, mas tem muitas pessoas no mundo real, no mundo em que vivemos, que estão passando por situações iguais ou piores, iguais no sentido de que perdeu algum familiar,
as situações em que eles consideram até pior do que perder alguém da família, pessoas que estão passando por situações tão difíceis que acabam recalcando seus sentimentos ao invés de encará-los. E eu não estou falando aqui no tom julgador, porque a dor ela é individual, né? Ela é subjetiva, cada pessoa sabe onde dói, como dói, por que dói, e todas as pessoas têm um tempo, né? Um tempo para conseguir lidar com as suas questões. Algumas pessoas vão demorar mais tempo do que outras, algumas pessoas nunca vão conseguir encarar essas questões, vão preferir ignorar e vão morrer ignorando, sem resolvê-las, mas sem dúvida nenhuma, não encarar não é a melhor escolha, né? Mais cedo ou mais tarde, o ideal é que se encare. E para que isso aconteça de forma menos dolorosa, que cause menos ansiedade, menos prejuízos, é para isso que serve e sempre serviu e sempre vai servir a psicologia. É para isso que nós profissionais de psicologia estamos aí, para ajudar vocês a lidarem com essas questões que são difíceis demais para serem lidadas sozinha, né? Questões que muitas vezes vocês não têm coragem de compartilhar com pessoas da sua família, nem mesmo com seus amigos. Pode ser por medo ou por vergonha também de julgamento, e é para isso que nós estamos aqui. Então existe uma forma, saiba, né, que existem formas de você lidar com essas questões, existem formas de fazer com que doa menos, com que seja menos causador de ansiedade. E lembrando também que é muito importante dizer que nenhum profissional substitui o outro. Então, assim, a gente sabe que, pelo menos no Brasil, a gente está em uma onda que agora, graças a Deus, ela está menor do que alguns anos atrás, mas muitas pessoas abandonaram tratamentos psicológicos com profissionais que realmente são psicólogos para fazer outros tipos de tratamento que eu particularmente não indico e nem se justifica, como questões de coach, né? Nada contra os coaches, mas também não tenho nada a favor com os coaches, né? Um coach não substitui um psicólogo, assim como um psicólogo não substitui um psiquiatra, e um psiquiatra não substitui um psicólogo. Mas sem dúvida nenhuma que, se você tiver a possibilidade de escolher entre um atendimento psicológico e um atendimento com coach, sempre escolha um atendimento psicológico. O coach não é um psicólogo. Para você se tornar um psicólogo, para você entender de maneira efetiva e aprofundada, para você ter as técnicas necessárias e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde brasileiro e pelas instituições de saúde do mundo inteiro relacionado a transtornos mentais e a doenças mentais, é necessário que você seja um psicólogo formado ou um médico psiquiatra formado. Coach não tem capacidade técnica e teórica para lidar com todas as questões. Lembre-se sempre que, para você se tornar um psicólogo, você passa 5 anos dentro de uma universidade, seja ela pública ou privada, estudando durante esses 5 anos tudo que é possível, imaginável e inimaginável sobre a psicologia. Quando eu digo inimaginável para a maioria das pessoas, porque realmente só sabe o que é psicologia, o que se estuda dentro de psicologia, o que se aborda dentro de psicologia, quem está dentro da academia estudando psicologia. Um psiquiatra, embora ele trabalhe com transtornos mentais e doenças mentais, ele não faz a mínima ideia do quão profundo é esse oceano de conhecimento que um psicólogo ele tem que mergulhar. O psiquiatra está mais relacionado à questão do tratamento medicamentoso, tratamento farmacológico das doenças e transtornos mentais. Já o psicólogo, ele vai no profundo, ele vai na base. O interesse de nós psicólogos é saber de onde surgiu aquilo, né? Qual é a fonte do seu desespero, qual é a fonte da sua
sua dor, qual é a origem dessa angústia, dessa ansiedade, desse medo. E aí, só que depois é que a gente vai fazer o tratamento devido, depois de compreender. E sem dúvida nenhuma, esses coaches que existem aos milhares e aos milhões pelo Brasil, que fazem seus cursos de, sei lá, um dia, uma semana, um mês, ou um ano, ou dois, nunca vão conseguir o conhecimento necessário para tratar de maneira efetiva uma pessoa. Eu sei que muitas pessoas podem ter conseguido controlar suas angústias e suas questões com a ajuda de coaches, mas eu reforço: entre um coach e um psicólogo, sempre escolha um psicólogo. E isso é muito importante que a gente veja também essas associações, né, que existem entre a realidade e a fantasia, e ver através, por exemplo, da Max, como foi prejudicial para ela não ter encarado aquilo, não ter encarado suas angústias e seus temores naquele momento, suas questões psicológicas de maneira mais eficiente, e os prejuízos que acarretou para ela e para os amigos dela e para todos, culminando até quase na sua morte, né? Viu que ela teve prejuízos físicos e que, se ela tivesse tratado, poderia ser que a trajetória dela fosse diferente, né? Não significa que ela não passaria por aquele tipo de coisa, mas sim passaria por coisas diferentes. E é sobre isso, né? A temporada foi boa, muito boa, assim como todas as outras. Eu não considero que Stranger Things é a melhor série de todos os tempos, porque, como já disse, eu prefiro sempre Annie Whitney, porque Annie é, sem dúvida nenhuma, como eu disse no episódio passado, se você quiser saber mais sobre o que eu acho, também sobre a associação com a psicologia que existe entre Annie e Whitney, passa lá. Mas Annie, sem dúvida nenhuma, é um mar, assim, de psicologia do início ao fim, a psicologia pura, um deleite para qualquer psicólogo, qualquer profissional que conheça de fato psicologia, né? Sendo também muito importante lembrar que psicanalista também não é psicólogo, né? É possível que qualquer pessoa, tendo ela formação ou não acadêmica, formação ou não de nível superior, torne-se um psicanalista, né? Não é necessário curso para ser psicanalista, qualquer pessoa precisa ser. E que, assim como um coach não substitui um psicólogo, um psicanalista também não substitui um psicólogo. Embora existam muitas pessoas que são formadas em psicologia e também são psicanalistas, mas sempre dê preferência a um psicólogo de formação, né? Fuja dessas pessoas principalmente as pessoas que oferecem tratamentos milagrosos. Então é isso, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma semana falando de Stranger Things. Lembrando que nós temos 2 episódios por semana e que eu vou continuar falando de tudo e mais um pouco, porque essa é a proposta do podcast, né? Falar sobre psicologia associando com questões mesmo da cultura pop. Muito em breve pode ser que eu traga também questões mais relacionadas à música, porque existem muitas músicas que abordam questões psicológicas, mas, como eu já disse anteriormente, a proposta do podcast não é dar aula de psicologia, e eu sempre vou abordar aqui de maneira mais acessível para todos, que todos entendam, né? Sem abordar muitas questões técnicas, sem ir mais para um lado mais acadêmico da questão, para que todos entendam. E no grosso é isso, né? Stranger Things foi muito bom. Agora é esperar até a 5ª temporada, que vai vir provavelmente daqui a 1 ou 2 anos, e a gente vai se falando por aí. Valeu, falou!